O Butão é o 145º Força Militar do mundo, um país na Ásia Meridional, com um índice de força militar de cerca de 6,37%. A Libéria é o 140º Força Militar do mundo, país na África Ocidental, com um índice de força militar de cerca de 3,72%. O Kosovo é o 130º Força Militar do mundo, localizado na Península dos Balcãs, com um índice de força militar de cerca de 3,41%. Senegal é o 130º Força Militar do mundo, um país da costa ocidental da África, com um índice de força militar de cerca de 2,91%. El Salvador tem um índice de força militar de aproximadamente 2,82%, um país localizado na América Central, sendo o 125º Força Militar do mundo. Na 120ª posição está a Nicarágua, situada entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, com um índice de força militar de pelo menos 2,48%. O Afeganistão tem um índice de força militar de aproximadamente 2,27%, localizado no centro da Ásia, liderando como o 115º Força Militar do mundo. A Macedônia do Norte é o 110º Força Militar do mundo, um país localizado na Península Balcânica, no sudeste da Europa, com um índice de força militar de cerca de 2,17%. Mongólia tem um índice de força militar de aproximadamente 2,1%, sendo um país sem litoral no leste asiático, liderando como o 115º Força Militar do mundo. O Quirguistão é o 100º Força Militar do mundo, um país da Ásia Central ao longo da Rota da Seda, com cerca de 2%. Na 95ª posição está Honduras, um país da América Central limitado ao norte pelo Mar do Caribe e ao sul pelo Oceano Pacífico, com um índice de força militar de pelo menos 1,96%. A Albânia tem um índice de força militar de aproximadamente 1,81%, localizada na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa, sendo a 90ª maior força militar do mundo. O Paraguai tem um índice de força militar de aproximadamente 1,7%, um país sem saída para o mar que faz fronteira com a Argentina, o Brasil e a Bolívia, liderando a 85ª posição do ranking. A Jordânia tem um índice de força militar de aproximadamente 1,46%, país no Oriente Médio liderando a 80ª posição desta lista. O índice de força militar do Sri Lanka é de 1,34%, um país insular ao sul da Índia, sendo o 75º Força Militar do mundo. Na 70ª posição está a Bélgica, um país da Europa Ocidental, com um índice de força militar de cerca de 1,2%. O Uzbequistão tem um índice de força militar de aproximadamente 1,1%, um país e antiga República Soviética situado na Ásia Central, sendo o 65º Força Militar do mundo. A Síria tem um índice de força militar de aproximadamente 1%, um país localizado na Ásia Ocidental, liderando a 60ª posição desta lista.
O índice de força militar de Angola é de 0,87%, um país da costa ocidental da África, sendo o 55º força militar do mundo. Na 50ª posição está a Finlândia, uma nação do norte da Europa que faz fronteira com a Suécia, a Noruega e a Rússia, com um índice de força militar de pelo menos 0,79%. O Iraque é o 45º força militar do mundo, um país do Oriente Médio limitado ao norte pela Turquia, com um índice de força militar de cerca de 0,74%. O índice de força militar dos Países Baixos é de 0,56%, uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos localizada na Europa Ocidental, sendo o 40º força militar do mundo. Mianmar é o 35º força militar do mundo, uma nação do Sudeste Asiático, com um índice de força militar de cerca de 0,52%. Na 30ª posição está Singapura, localizada na ponta sul da Península Malaia, no Sudeste Asiático, com um índice de força militar de pelo menos 0,4%. A Tailândia tem um índice de força militar de aproximadamente 0,33%, um país do Sudeste Asiático, liderando a 25ª posição do ranking. O índice de força militar da Espanha é de 0,28%, país do sul da Europa, localizado na Península Ibérica, sendo o 20º força militar do mundo. Na 15ª posição está o Egito, um país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio, com um índice de força militar de aproximadamente 0,22%. A Itália tem um índice de força militar de aproximadamente 0,18%, país europeu com uma longa costa mediterrânea, sendo o 10º força militar do mundo. A Coreia do Sul é o 5º força militar do mundo, uma nação do leste da Ásia localizada na metade sul da Península da Coreia, com um índice de força militar de aproximadamente 0,14%. Na primeira posição está os Estados Unidos, um país com 50 estados que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, com um índice de força militar de pelo menos 0,06%.